seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Eu sou a Cláudia e hoje eu quero compartilhar com vocês um segredo que eu tenho feito ao longo desses dias que estão agora um pouquinho mais frios. É aquelas receitas que a gente simplesmente coloca os ingredientes na panela e sai para fazer o restante das coisas que precisa fazer no dia e quando volta já tá tudo pronto, quase que como uma mágica. Eu tenho usado a minha panela de pressão elétrica. E esse não é um vídeo patrocinado, eu realmente gostaria de dizer que ela tem nos ajudado muito. Mas também tem como fazer essa mesma receita em uma panela convencional, no fogão. Então, para ambas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a receita certinha, com todas as medidas, tudo que eu usei. Então dá uma olhadinha no link aqui embaixo na descrição. E agora no vídeo eu vou mostrar como que eu fiz. Então vamos lá. Ok, então para começarmos, a gente seleciona a função refogar na panela de pressão. E eu sempre procuro ter todos os ingredientes separados e prontos para quando eu ligar a panela. Assim a gente vai evitar de ter algum alimento que queime, né? Por não ter o alimento preparado já na nossa mão. Com a panela já quente, eu coloco caldo de legumes ou água, também pode ser no lugar do óleo. E se tu estiver te perguntando por que eu não uso óleo nessa receita, lá no meu Instagram, @claudiachats, eu compartilho algumas informações a respeito do óleo. E esse caldo vai fazer o papel do óleo para dourar a cebola e evitar que ela pegue na panela. Então a gente coloca a cebola. E eu coloco junto uma pitada de sal. É o sal que vai ajudar a deixar a cebola translúcida mais rápido. E é importante a gente misturar sempre, né, para evitar que queime. Próximo passo, então, a gente adiciona o alho. E aqui também é importante, como o alho não tem muita água como a cebola, é importante a gente sempre misturar sempre bem. Então a gente mistura junto com a cebola. A gente coloca os temperos junto com a cebola e o alho. A alta temperatura libera o aroma e as propriedades dos temperos, então esse é um segredo da culinária indiana colocado na prática. E realmente, não deixe de misturar, depois de 1 a 2 minutos, a gente já pode vir com o líquido da receita, que nesse caso eu estou usando a água. E ela vai tirar qualquer pegadinho que possa ter ficado no fundo, e que, vamos e convenhamos, esse pegadinho dá um bom sabor, né? Próximo passo, o feijão carioca, deixado de molho por no mínimo 8 horas antes, e o arroz integral. A pressão da panela ela vai cozinhar todos muito bem, e a gente mistura tudo para deixar tudo bem uniforme. Sobre a importância de deixar o feijão de molho, no blog, no post da receita, com a receita completa, a gente também fala um pouquinho sobre isso, então dá uma olhadinha lá. Agora é a hora do último ingrediente, que é o molho com os tomates picados e o extrato de tomate. E aqui vem um outro segredo em relação à panela de pressão. Tomates a gente mistura sempre de forma superficial na panela de pressão. A gente faz isso porque a gente realmente busca evitar, né, que o tomate vá ao fundo da panela e grude durante a pressão. Isso pode sim acontecer. Então, vamos evitar isso. Agora sim, hora da gente fechar a tampa da panela e programarmos ela. E deixando a válvula sempre para a posição fechada, assim como eu mostro na imagem. Programamos na pressão alta e para 12 minutos, bem rápido mesmo. Quando a máquina apitar,
a gente deixa ela liberar a pressão por si por 15 minutinhos. Depois disso, a gente libera aquela válvula manualmente. Aqui um dado bem importante. Quanto mais tempo a gente deixa a panela de pressão liberando por si, menos líquido, menos molho ficará na receita. Então, a gente precisa realmente cuidar o tempo para liberar o restante manualmente nessa receita, para que fique um caldo, um molho na nossa receita. E a gente aqui finaliza com um temperinho verde e um suco de limão. E esse suco de limão ele vai ajudar a controlar o sabor do tomate na receita e ajuda também a dar ainda mais sabor aos temperos. E depois disso é realmente saborear e aproveitar esse tempinho frio. E um ótimo apetite! E viu como foi fácil, né? Na verdade, a gente simplesmente coloca os ingredientes certos, a quantidade certa de água dentro da panela e ela faz o trabalho dela por si. E acho que a única consideração que eu gostaria de fazer é de que o tempo que a gente deixa para liberar o vapor é realmente muito importante. Quanto mais tempo, quanto mais a gente permitir que ela libere o vapor por si, menos líquido vai ficar na receita. Então, se a gente procura uma receita de sopa, um feijão que tenha mais líquido, mais caldo, então esse tempo que a gente libera aquela válvula vai realmente contar para a qualidade do que a gente vai querer no final do produto, né? No final da nossa refeição. Então, essa é só uma observação que eu gostaria de fazer da experiência que eu tenho tido com a panela. E como eu falei, a gente também consegue fazer essa receita na nossa panela normal no fogão. E para isso eu vou deixar o link, lembrando, aqui o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, falando sobre como se faz, qual o passo a passo, quais são as medidas exatas que eu coloquei tanto na panela de pressão quanto numa panela convencional. Então dá uma olhadinha lá. E olha só, a minha meta é de colocar um vídeo por semana aqui, com bastante conteúdo, bastante receita, várias formas de como a gente pode fazer para usar os melhores ingredientes, os melhores alimentos dentro da nossa cozinha e o que isso realmente impacta na nossa saúde, na nossa imunidade, na nossa força. Então considera dar um like aqui nesse vídeo, considera se inscrever aqui no canal. Então a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana. Então fica ligado e até mais. Tchau, tchau!